Alô amigos, boa noite, chegamos com o nosso canal 5080 Tony Ferreira. Nós tratamos aqui das pessoas que têm a vida já consolidada, as pessoas maduras, que são as pessoas de 50 a 80 anos ou mais, até cento e pouco anos. Porque nós temos um Brasil que discrimina as pessoas. As filas hoje das preferências já estão sendo desprezadas nos supermercados, aí até em bancos. Só se cumpre bem as filas, as preferências nos aeroportos. E você é responsável, meu caro amigo, minha cara amiga, que tem mais de 50 anos, e ensinar a seus filhos e a seus netos a observar os direitos das pessoas, as preferências para os idosos, as pessoas de mais de 60 anos, e aqueles que têm 50 anos, que estão se encaminhando para a terceira idade, também devem ter essa responsabilidade. Porque a lei ela é feita para o povo, do povo, pelo povo e para o povo. Porque os parlamentares nada mais são deputados e senadores do que nossos representantes nos parlamentos municipais, estaduais e no federal. Então, se nós não executarmos as leis exigindo os nossos direitos, onde quer que estejamos, quem vai executar por nós? É a lei da vantagem, é o jeitinho brasileiro, é o sabidão que chega querendo ultrapassar os limites naquilo que não é do seu momento, não é a sua preferência sobre determinado bem ou sobre determinado status, isso até numa fila de supermercado, numa fila de farmácia. Nós temos aí nas redes sociais as pessoas falando sobre pandemia, sobre vírus, pessoas, os negacionistas são contra a vacina, por isso, eles têm os motivos dele, que fulano ficou torto, fulano morreu, tem fake news aí, com várias cruzes e depoimentos dizendo que crianças morreram. Isso é inconcebível, porque veja bem, falar sobre vacinas, eu até frisei isso num grupo de WhatsApp, eu precisaria estudar 2 anos, 2 years, como dizem os americanos, porque veja bem, eu ia estudar para o coronavírus os gêneros do coronavírus, que são quatro gêneros com nomes científicos, nomes latinos, do latim antigo, 4 gêneros. E desses gêneros vêm as espécies, que eles chamam cepas. Então nós temos aí um estudo estritamente científico do campo da genética. Não pode um leigo sair por aí dizendo, é isso e aquilo outro. Quem estuda isso são os geneticistas, são os cientistas, são pessoas que têm formação, pelo menos em infectologia. Os senhores lembram que na CPI do Covid-19, uma médica japonesa, parece que é Ise Yamaguchi, foi interrogada, perguntada pelo deputado baiano Otto Alencar, que é médico, mas ele é traumatologista, ortopedista dessa área mais da fisiologia. Então ele perguntou para ela qual a diferença entre vírus e bactérias, qual a diferença elementar em ciência, que fez biologia pelo menos para fazer uma prova do Enem, né? Então, ela em vez de dizer que, olha, doutor, para falar sobre vírus e bactéria, eu terei que tomar larga margem do horário dedicado a esta sessão, porque eu vou perquirir a origem científica dos seres vivos, que são as bactérias. Eu vou estudar a gênese de um vírus, como ele se reproduz diferentemente das bactérias. Bactérias que são curáveis por meio do antibiótico, como o bacilo de Koch, né? Como tantas outras doenças. Com a penicilina de Alexander Fleming, as doenças diminuíram muito e daí aumentou a perspectiva de vida ainda no início do século passado. Mas nós temos aí as questões maiores, que são questões de direitos, discorrer sobre a vida de todos nós,
como nós temos deputados despreparados, aqui no Pará o cidadão apresenta um projeto de lei na Assembleia Legislativa para criando um tipo penal e uma punição. Ou seja, ele esqueceu que, segundo o artigo 21 da Constituição Federal, que tem vários incisos, compete à União legislar sobre direito civil, penal, processual civil, tributário, etc. Então, são esses conhecimentos elementares que aí eu caio naquela minha sugestão de que os nossos parlamentares deveriam participar de um curso preparatório instituído por uma organização, por uma instituição federal, a partir de uma lei que fosse de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, uma lei para formar parlamentares nível 1, vereadores, e parlamentar nível 2, deputados federais e estaduais, parlamentar 3, senadores, porque não se pode pegar o Romário de um campo de futebol, um excelente atleta, para mim um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Ninguém chega perto do Pelé, porque Pelé é uma sumidade do futebol, é um artista no manuseio da bola sob todos os aspectos, foi um artista, o atleta do século passado. Então nós não podemos conceber que uma pessoa saia do campo de futebol e vá para o Senado da República revisionar como uma pessoa de sensibilidade jurídica e de sensibilidade nos ramos da sociologia, até da filosofia, reexaminar leis para votar finalmente a favor ou contra aquelas leis. É por isso que dos anos 70 para cá as nossas leis têm sido tão ruins. Nós temos leis excepcionais. A Lei 6.015, datada de 31 de dezembro de 1973, que é a Lei de Registros Públicos, é uma lei sensacional. Nós temos o Estatuto da Terra, Lei 4.504, de 30 de novembro de 64, é algo espetacular para aquele momento, para 5 décadas atrás. Hoje, essa lei não tem o menor sentido. Hoje, se for fazer uma reforma agrária, precisa ser feita pelo sistema cooperativo. Se você der um homem a cada lote, este homem vai vender seu lote, porque se vende clandestinamente, porque terra, quem tem a posse é que é o manda-chuva da terra, é que é o verdadeiro dono da terra. Papel não vai dar propriedade a ninguém. Papel é a formalidade, propriedade é de quem está dentro. É por isso que o nosso direito, que buscou isso em fontes romanas, passando pelo direito francês, Código Napoleão de 1804, vindo para o Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917, e passando o código para o Código Civil atual, que é de 2002, no outro áudio eu falei 2012, mas é porque eu não decoro nem meu nome, eu já falei para os senhores. Então nós temos isto. Quem sou eu para falar que a vacina é boa ou mal, dando justificativa para tal? É muito fácil falar, o cara vai virar jacaré, vai pegar AIDS, vai não sei o que, isso é coisa para imbecil. Isso não é coisa para o indivíduo que tem que ser sensato em razão da sua vivência, da idade, de ser pai de família, de ser presidente da República, de ser vereador, de ser lixeiro, de ser qualquer coisa. Eu acho que a diferença grande, e é verdade, diz a ciência, entre o homem e os demais animais é a racionalidade. É o Homo sapiens, é o homem pensante. É o homem que sabe discernir as coisas. E para eu discernir sobre algo, eu preciso conhecer todos os detalhes, todas as fontes, tudo que disser respeito a esta coisa ou a esta matéria sobre a qual eu vou me manifestar. Hoje, eu, num boletim para a Rádio Cidade AM de Fortaleza, do Grupo Cidade de Fortaleza, que é um largo grupo de comunicação lá do Nordeste, eu falei então sobre esse fato de um despreparo que chega à Câmara Federal, como a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara,
Essa senhora fala cada aberrações que nem os meus alunos da UBRA falavam, as tolices que ela fala, porque lá não tinha vestibular. Não sei como é que se entra para o curso universitário sem se fazer o vestibular, mas é coisas da mercancia que virou o Brasil, mercancia de cultura, mercancia de música, mercancia de religião. Agora mercancia de cultura fica difícil, aí ninguém nunca vai conseguir saber conjugar o verbo ver no futuro do subjuntivo. Porque precisa saber de onde vem o futuro do subjuntivo. Nós temos em língua portuguesa uns tempos verbais que são ditos paradigmáticos. Dali é que se originam os outros tempos. Eu vou dar a dica do futuro do subjuntivo. Ele se origina em língua portuguesa da terceira pessoa do pretérito perfeito, que é o passado. Por exemplo, o verbo ver no passado é eles viram. Então eu tiro a desinência RAM e o futuro fica com o radical do verbo. Quando eu vir. Quando eu vir você passeando pela praia, certamente vou concluir que estarás feliz. Então esta é a língua portuguesa. O meu mistério é isto, só sei fazer duas coisas na vida, falar e escrever. E em consequência eu sei interpretar as leis, porque eu sou advogado, eu escrevo, eu sou jornalista. No dia que eu não escrevo eu me sinto muito mal, é como se eu não me tivesse alimentado. É difícil, mas é o espírito, é como o bom mecânico, é como o bom agricultor, como o bom pecuarista, como o bom varredor de rua, pessoas educadíssimas, gente que deveria receber mais valor e apoio dos poderes públicos e não contrato temporário, que isso aí é responsabilidade. A atividade de colhedor de lixo, de gari, ela é permanente, como é a de saúde, como é a de magistério. Eu acho excrescência os atropelamentos da lei nacional que permite que o cidadão seja professor temporário do curso fundamental. Isso aí é ridículo, isso aí é absolutamente inconstitucional. Isso está escondido numa lei lá pelo meio, dizendo, para procedimentos pedagógicos. Aí vão os prefeitos contratando para não pagar férias nem 13º a essas pessoas. Quebra-se um contrato a cada ano, não se paga janeiro e fevereiro só quando começam as aulas. Que coisa ridícula. Aí querem falar de educação do Brasil. Nós somos o país, como o cidadão disse, o páreo do universo. Quem disse foi ele, que é ministro das Relações Exteriores. Deve falar por obrigação no mínimo 5 idiomas. Espanhol, deve ler corretamente espanhol. Falar é difícil, porque lá na Argentina você fala, na hora da necessidade você fala. Aqui você fala a língua portuguesa e muito mal. O inglês e as demais línguas neolatinas. O francês é uma língua espetacular que vem do latim. O italiano, que é uma língua por essência latina. Normalmente se vê os papas celebrando as missas. Ninguém sabe se ele está falando o latim, que é uma língua dita morta, mas é a mais viva de todas, porque está no cerne das demais línguas, do italiano, do português, do francês e do espanhol e do romeno e outras línguas também. Então nós temos isso, nós somos um país que não incentiva a educação, nós incentivamos a exploração. Quem são ricos no Brasil? No Brasil são os banqueiros, são aqueles que comerciam, que se dedicam à mercancia de qualquer forma. Hoje estão vendendo até Cristo. Tem gente aí vendendo Cristo na televisão, com as contas passando, Bradesco, Santander, Itaú, Sincob, que é que ele está vendendo ali, ele está curando em série. Quer dizer, isto aí não é coisa séria. Isto aí é para enganar a todo um povo e as autoridades deste país. O Ministério Público devia combater esse tipo de exploração religiosa que há no Brasil. É a mercancia, as franquias que inundam este país afora de igrejas que não são igrejas, são campos de arrecadação, não todas, que há igrejas sensacionais. Eu já preguei igreja, eu não tenho religião. A minha religião é Deus, porque Deus é tudo. Como dizem os latinos,
Deus omnia est. Deus é tudo. Mas o que existe hoje é deplorável. Você vende Cristo mesmo na cara de pau, como se estivesse vendendo papéis na bolsa de valores. Que é isso, minha gente? Então, meus amigos, nós precisamos escolher aqueles que nos vão representar. No parlamento estadual, no parlamento municipal, principalmente, que é onde começa tudo. No parlamento estadual, no parlamento federal e também aqueles que vão executar as leis, que é o poder executivo. O poder judiciário fica mais um pouco afastado dessa escolha direta pelo cidadão. Eu sou contra, em parte, o senador ser escolhido por voto exclusivamente direto, porque nós temos 3 senadores. Um erro, éramos para ter 2 apenas, a exemplo dos Estados Unidos da América, mas em 1946 houve uma eleição e grandes figurões não foram reeleitos. Imagine assim, um José Sarney não ser reeleito, quem mais? Um Jader Barbalho. Aí disseram, não, então nós vamos criar mais uma vaga. Ridículo, né? Ridículo, fazendo da coisa pública, da Constituição Federal, uma entidade cartorial, fazendo do parlamento um cartório. E é este parlamento que deu mensalão, este parlamento que se já vendeu medida provisória. Não se engane, a reeleição custou muito. Por que existe a emenda do relator? Por que existe o orçamento secreto? Senhores, imaginem um orçamento secreto. Esse é o governo dos segredinhos. Cartões corporativos, que são cartões públicos, pagos com o nosso dinheiro, tem segredo por 100 anos. Quer dizer, estão gastando esse cartão em orgia, só se for, porque não se pode demonstrar, é alguma coisa pecaminosa, é alguma coisa suja, é alguma coisa deplorável, é alguma coisa que se liga ao furto, à irresponsabilidade e ao crime. Só pode. O que tem a ver? Se eu fosse presidente da República, eu trabalhava tipo Big Brother. Ao lado, meu paletó, minha camiseta. Trabalhava de ministro, estava no ar, não é público. Eu estou tratando do público. Se eu estou tratando do seu interesse, como é que você não sabe do seu interesse? Tem coisas gritantes no Brasil, mas ainda vai aparecer um doido. Doido no bom sentido, porque aqueles que chamam doido de louco são as pessoas que têm a tendência, que têm o melhor discernimento, que seriam sábios. Que Deus não vai colocar aqui embaixo na terra nenhum sábio. O último foi Salomão. Salomão, que fez extravagância com as suas 900 mulheres e tantas concubinas. Mas isso é uma figura. Aquilo ali, esse número que a Bíblia usa é para dizer que ele tinha várias e várias mulheres, ou seja, a mulher que quisesse. Mas são coisas da vida. Vamos nos contentar em examinar as coisas antes de falar, antes de dizer. Dizer que vacina para a criança vai matar a criança vai ter febre, vai estourar o peito, vai dar dor no peito, vai dar no coração. Consulte um infectologista. Se seu filho tem algum problema, se a senhora está com medo justificado, e se espelhe nas normas da Organização Mundial da Saúde. Da Anvisa, que o contra-almirante Antônio Barras Torres, que merece todos os meus aplausos, que foi apontado pelo presidente Jair Bolsonaro como um pseudo-corrupto. O que é que está por detrás disso? O dever cumprido, presidente. O dever para com o povo, a responsabilidade cívica, a responsabilidade de um médico que jurou cumprir o código de Hipócrates, entendeu? Não é o código de Hipócrita, como parece que o ministro da Saúde jurou. E isso aqui é crítica, isso aqui é livre para criticar, é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. O maior defeito desse governo é não ter pessoa certa no lugar certo. Eles têm capachos, eles têm pau-mandados nos lugares errados. E temos aí comunicação, nós temos na saúde, o Deus dele é o Paulo Guedes, que o que mais Bolsonaro entende é de economia. Foi talvez o deputado federal que constituiu o maior patrimônio sem ser comerciante, sem ser industrial. Vários imóveis no ano, 14 imóveis em 10 anos. O que é isso?
Então, são essas coisas que não vêm para o debate público antes da eleição. E você está sendo enganado. Bolsonaro está lhe enganando. Lula está lhe enganando desde os anos 70. Sérgio Moro está lhe enganando cinicamente a partir de agora. Um juiz parcial. Coisa inédita na judicatura brasileira, assim sentenciado, declarado por o Supremo Tribunal Federal. E toda decisão tem fundamento. Por que ele não recorreu dessa decisão que o declarou parcial? E processava até ministros. Porque quando a sentença é exorbitante, você pode processar o juiz. Toda sentença é fundamentada, sob pena de nulidade. Isso é direito. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Mas esse é o Brasil, meus amigos. Esperemos que melhore. Eleição é debate. Vamos debater com a família, com a comunidade, com o bairro, isto na televisão, nas redes sociais. Mas vamos debater coisas concretas e com fundamentos, porque a coisa pior que tem, a coisa mais linda que tem é um papagaio repetir. Quando você fala, papai, papai. Mas repetir o que fulano diz e ter aquilo como verdade, só as palavras de Deus ditas por Cristo. Boa tarde.